O conto de hoje é A Presença. No dia que meu irmão mais velho, Manuel, confeccionou um arranjo com 2 amigos para viajar à casa da minha tia na região dos lagos, não estava em seus planos me carregar consigo, pois os planos de jovens, em sua maioria, não estão inseridos crianças para atrapalharem suas picardias. Como me comportava sempre bem em relação a meus irmãos, ele me pegou pela mão e desceu as escadas barrentas do barraco, cortando as casas dos vizinhos da parte baixa do terreno onde morávamos. Perguntou a senhora dona da casa se o cão estava preso. A mesma de mau humor respondeu: "Pode passar!" Ele me conduziu rapidamente naqueles blocos antigos de concreto existentes no chão do vilarejo particular e alcançou a rua sem sermos mordido ou ladrado. No ponto de ônibus, eu já empolgado, fazia planos de como seria aquele final de semana, pois há tempos não via minha tia Ana, seu marido e minha prima Aninha. Após a longa viagem de aproximadamente 3 horas e a paciência de criança já no limite, chegamos em um lugareiro chamado Bacaxá, próximo à cidade de Saquarema. O motorista parou em um ponto que ficava do nada, e com o sol quase se pondo, eu poderia ver na continuidade da estrada incontáveis sapos que insistiam em atravessar a pista de um lado a outro sem sucesso. Por fim, eles sempre eram demolidos pelos automóveis que passavam em alta velocidade, esmagando-os um a um. E eu, vendo tudo aquilo, sentia nojo e medo ao mesmo tempo, inevitavelmente observando suas entranhas espalhadas a céu aberto. A entrada do casarão onde eles viviam tinha um tom desalumiado, uma presença marcante e uma visão soturna e sepulcral se apoderava da paragem. Eu, Manuel e seus 2 amigos nos aproximamos do portão alto e enferrujado em estilo gótico e sem nenhuma cerimônia. Os grilos davam o ar da graça. Em forma curvilínea, havia uma inscrição quase desvanecida com a palavra "Mantenha a distância", onde ainda em processo de aprendizagem de leitura pude soletrar e conectar seu significado, pois eu não passava dos 8 anos de idade. Meu irmão colocou o rosto nas poucas aberturas existentes do umbral e, sem ter uma boa visão geral, gritou e bateu palmas, pois, segundo ele, a única coisa que consegui ver era o terreno vazio e o vento balançando os galhos das árvores. Em uma terceira tentativa de se debruçar sobre o portão e gritar antes que realizasse de fato o ato, o portão se abriu, rangendo retumbante suas cansadas dobradiças, e surgiu claramente a figura simpática e intrigante da minha tia Ana. Ela era de baixa estatura, os cabelos negros de um liso indígena, suas sobrancelhas eram coladas e um visível e vultuoso sinal redondo de carne natural se fazia presente entre os olhos, exatamente acima deles. Ela disse: "Entrem, filhos." Eu estava os aguardando há bastante tempo, e ficou a me beijar e me bajular enquanto o restante dos mancebos acompanhavam a cena. Tão logo adentramos o vasto horto, observei à esquerda algumas amoreiras e ao lado direito um casarão com arquitetura antiquada, porém conservada, cercada de vidros que não nos permitia ver sua área interna. No topo havia algumas gárgulas e um catavento artesanal, que nos dava a direção do vento e assobiava naquele momento, parando logo depois. Mais adiante, fitei uma obsoleta piscina de alvenaria no centro do terreno. No fundo à esquerda, uma vala lotada de sapos, salamandras, e, intrigado com tanta vida anfíbia, segui adiante até alcançar o barracão de estuque sustentado por 2 pilares redondos e telhado completamente desgastado, onde meu tio sorridente saiu com uma garrafa de aguardente na mão, abraçando meu irmão e amigos para depois ficar me cutucando sem parar. Perguntei sobre minha prima Aninha e eles apontaram o interior do casebre. Segui adiante, olhei para trás, reparei que meu tio, meus irmãos e seus 2 amigos sumiam em direção ao portão de entrada, deixando apenas seus pertences na casa. Minha prima se encontrava parada no interior do casebre e, quando me avistou, veio rapidamente me abraçar.
onde eu me encontrava parado no projeto de alpendre que meu tio construíra sem muito sucesso. Ela estava muito feliz em me ver e não demorou muito a me conduzir correndo em direção ao braço do mar que beijava o final do vasto terreno, onde tinha alguns trapiches que foram planificados ali e que estendiam-se em direção ao mar. Abaixo de seus alicerces eu podia ver vários crustáceos e diversas espécies de vida marinha que surgiam com os últimos raiar do sol. O sol já havia se escondido e rapidamente no horizonte a noite altamente escura se fez presente diante de nossos olhos, e os rapazes não davam sinal de vida. Do lado de fora do barracão, um lúgubre agonizante, e minha prima, percebendo o escuro tomar conta de toda a vastidão, me olhou e disse: "Primo, eu tenho medo daqui." Eu lhe questionei: "Por que, Aninha?" Ela disse: "Há muitos barulhos nesse lugar." Eu novamente a questionei: "Onde?" Ela disse: "Na casa de vidro, num portão de entrada, e aqui mesmo onde estamos." E disse mais: "Meus pais sabem disso." Enquanto conversávamos sobre isso, calafrios se formavam em seu pequeno espinhaço. Controlei aquela recente e desconhecida sensação, enquanto ela me narrava os acontecidos com suas próprias pupilas dilatadas, completamente abertas e uma expressão distante como se estivesse em outra escala dimensional. Seu rosto alvo com ausência de cor aumentou meu medo. Foi quando escutamos atentos a um ruído estrondoso, mais precisamente no início do terreno, próximo ao portão. Imediatamente minha tia, minha prima e eu olhamos uns aos outros, e minha prima em especial apertou fortemente a minha mão. Minha tia virou-se para nós com uma expressão preocupante e disse: "Não saiam daqui." Corajosa, ela se ausentou da saleta com passos largos e sumiu na escuridão, nos deixando sozinhos na escuridão daquela choupana. Eu disse a Aninha: "Calma, prima, tá tudo bem." Ela também me pediu calma e me abraçou oscilante. E quando tentávamos mutuamente nos acalmarmos, sem sinal algum da minha tia, e aguardávamos seu retorno, a maçaneta de cor dourado envelhecido contida nas portas dos fundos, que raramente era aberta, girou várias vezes, ainda que trancada. 3 batidas estrondosas foram ouvidas por Aninha e por mim, como se alguém quisesse entrar forçosamente, além de surgir um vulto alto, claramente percebido por nós na parte externa do vidro que completava a velha porta. Em um ato de loucura ou inocência, começamos a berrar sem parar, abraçados, e corremos para a mesma direção da saída onde minha tia havia saído minutos atrás correndo. Peguei nas mãos da minha prima, que chorava e gritava correndo no breu, tentando sem norte ver minha tia. Eu tinha certeza que algo enigmático estava atrás de nós, mesmo sem ver nada e sem ousar olhar para trás. Minha tia, ao ouvir nossos gritos desesperados, retornou sobrepujante de onde estava, irrompendo as gramas verdes daquele quintal, e consegui identificar sua silhueta distante se aproximando. E quando chegou mais perto, pude sentir que se tratava realmente dela, e o sinal de carne esférico contido em seu rosto, que agora estava mais visível por conta da penumbra do luar. Agarramos seu vestido e olhávamos desesperados o retraimento do barraco ao fundo, se confundindo com o céu opaco. Ela perguntou com a voz trêmula: "O que foi, crianças? O que foi? Pelo amor de Deus!" Nós, em primeiro momento, não conseguimos explicar. Só replicávamos em voltar ao barraco. Minha tia pestanejou e ordenou que voltássemos a casa, pois, segundo ela, não teríamos nada a temer, contrastando de imediato com o ocorrido. Após nosso apreensivo e contrariado retorno ao barraco, verificamos que realmente não havia nada de estranho, mas não restava dúvidas, pelo menos para mim e a Aninha, que positivamente pairava no ar uma presença, ainda que sem real comprovação. Ficamos relutantes em adentrar o casebre e fitávamos a porta dos fundos com os pescoços ligeiramente torcidos em direção a ela. Por fim, minha tia destemida entrou na casa e nos deixou abaixo dos referidos pilares.
Ficamos cismáticos, vendo ela se deslocar por todos os compartimentos, inspecionando-os e nos assegurando que nada havia lá dentro. Retornou para a parte de fora e nos escoltou até o pequeno quarto que continha uma cama velha, cheia de mulambos espalhados. Ela percebeu que eu e Aninha permanecíamos calados e estáticos, sem tirar os olhos da porta dos fundos. Ela entendeu nosso temor e pregou uma grande cortina que transpassava a frente da porta, eliminando totalmente nossa visão, e para nos distrair nos ofereceu um mingau quente, orientando-nos sugestivamente que ficássemos no quarto até o dia alvorecer. Confesso que não dormi nem um minuto, de forma que vi a chegada dos rapazes que só voltaram pela manhã felizes e embriagados. Nenhum deles se dirigiram à porta dos fundos, agora coberta pela bambinela criada pela minha tia. Achei estranho que nenhum deles tenham tentado fazer isso, pois na noite anterior, o insistente convidado tentara de todo jeito embrear aquele acesso sem sucesso para o bem de todos nós. Demorei muitos anos depois para vê-los novamente e nunca mais podemos de fato entender ou tentar elucidar aquele episódio, pois a minha prima, Aninha, falecera prematuramente, assim como meu tio e minha tia Ana. Hoje ela não possui mais total domínio sobre suas faculdades mentais.